Olá, aprendiz, tudo bem? A nossa aula do modo básico dessa semana vai ser mercado de trabalho, feudalismo e capitalismo. História do mercado de trabalho. Numa visão classicista, classifica-se o trabalho como um produto, pelo qual os trabalhadores atuam como vendedores e os empregados como os compradores. Contudo, nem sempre foi assim. Nessa aula, vamos analisar a transição do feudalismo para o capitalismo, que é o nosso sistema econômico atual. O feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse de terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensas aos líderes por terem participado de batalhas. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava um castelo fortificado, as aldeias, as terras para o cultivo, os pastos e os bosques. A sociedade no feudalismo era denominada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. Existiam três estamentos sociais: nobreza, clero e servos. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local e não ao comércio em grande escala. Aqui vocês podem ver as classes sociais do feudalismo: nobreza, clero e servos. A nobreza era proprietária de terras e recebia o nome de senhores feudais, monarcas e o próprio rei. Nobreza essa que governava sobre os servos. O clero era a igreja, que se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terras, além de influenciar as relações sociais com a nobreza. E por último, os servos. O trabalho estava fundamentado na servidão, com os camponeses presos à terra subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços, e nem se pensava em remunerá-los com um salário, algo parecido. Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataques de outros feudos ou em caso de guerra. A transição do feudalismo para o capitalismo. Diversas mudanças nos campos social, cultural, econômico e político foram marcando uma nova fase na Europa. Elas resultaram na crise do sistema feudal, que esteve baseado numa economia agrária de subsistência, dando início ao pré-capitalismo, ou capitalismo comercial. Dentre algumas das mudanças que ocorreram para que essa transição ocorresse estão o surgimento dos burgueses, que foram contribuindo para o aumento e aceleração da economia mercantil, através do surgimento da moeda, e junto com sua revolução conseguiram mais poder do que o clero e a nobreza juntos. Também teve o crescimento demográfico, que gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras, não comportando dentro dos próprios feudos. E por último, mais ou menos importante, ocorreu a peste negra. Né? A população vivia em condições precárias de habitação e higiene, o que fez com que o vírus da peste, que se alojava nas pulgas dos ratos, se proliferasse drasticamente. Assim, com inúmeras mortes, a mão de obra dos feudos declinou muito. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. A palavra capital vem do latim capitale e significa cabeça, no qual faz alusão à cabeça de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza dos tempos antigos. Esse é o sistema no qual o mercado de trabalho atual está inserido. E para entendermos melhor, vamos passar pelas fases que o capitalismo teve, que são o capitalismo comercial ou mercantil, o capitalismo industrial ou industrialismo e o capitalismo financeiro ou monopolista. O capitalismo comercial é aquele que está na transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse capitalismo, a terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar um bem que possa ser vendido como qualquer outro. Assim, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo de riquezas, através do comércio, da balança comercial favorável e da conquista de colônias. A próxima fase do capitalismo é o industrial. Ele surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII. Produtos que eram feitos artesanalmente em pequenas quantidades passaram a ser produzidos em larga escala, com a invenção das máquinas a vapor. E por último, tem o capitalismo financeiro, que tem origem após a Primeira Guerra Mundial no século XX. O capitalismo financeiro está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial e financeiro, e que é o que vigora até hoje.
A mais-valia é um conceito criado pelo alemão Karl Marx para entender as relações entre o tempo necessário para realizar um trabalho e sua remuneração. Para a economia política marxista, o valor do trabalho e o salário recebido pelo trabalhador significa desigualdade, ou seja, o esforço do trabalhador não é convertido em valores monetários reais, o que desvaloriza seu trabalho. Em outros termos, a mais-valia significa a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago pelo trabalhador. É, portanto, a base de exploração do sistema capitalista sobre o trabalhador. Ou seja, nós não ganhamos o suficiente pelo tanto que trabalhamos. Essa era a teoria do Marx, referente à mais-valia. Na primeira atividade, vocês vão assistir o vídeo Capitalismo, o que é e como surgiu. E de acordo com o que foi mostrado na aula e no vídeo, vocês vão fazer um resumo, com as palavras de vocês, de até 15 linhas sobre as vantagens e desvantagens do capitalismo, ok? Durante a aula, pelo texto, tinha algumas palavras que talvez não façam parte do dia a dia de vocês. Por isso foi montado esse glossário para que vocês pesquisem o que significam essas palavras, né, e escrevam na atividade, certo? A terceira atividade são 3 questões, como de costume. Vocês vão ler as questões, ler o que está escrito nos slides e responder a alternativa correta, ok? A quarta atividade é uma atividade de raciocínio lógico. Vocês vão acessar o link abaixo e fazer o caça-palavra com o tema do feudalismo e capitalismo. Essa caça-palavra ela tem tempo. Então, após vocês terminarem, vocês tiram um print do tempo de vocês e mandam para mim no privado, tá bom? A quinta atividade é uma atividade nova, porque nós do IAP estamos desenvolvendo um podcast com a ajuda dos alunos, né? Sobre o tema de mais-valia, que é o conceito criado pelo Marx, vocês vão escrever um texto de até 15 linhas com a opinião de vocês, né, sobre o tema e com uma solução que vocês vão propor para que as relações de trabalho entre o empregado e o patrão sejam mais justas, né? Vai ser uma solução que vocês vão propor. Ao final da aula, vamos discutir sobre o tema de hoje e você poderá contribuir para o podcast do IAP gravando um áudio com o que você escreveu, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado.